Oi pessoal, boa tarde, ou bom dia, boa noite, enfim, não sei a hora que vocês estão assistindo. Sejam bem-vindos aí à nossa última aula de matemática dessa semana, tá bom? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao assunto de monômios, a gente vai estar abrangendo eles um pouquinho mais, chegando, digamos assim, na origem do problema, que são os polinômios, tá bom? Os polinômios, na verdade, eles são somas de vários termos algébricos, tá bom? Então, sempre que você vê uma soma de vários termos, você vai estar aí se deparando com um problema, na verdade, de polinômios. Esses polinômios eles são classificados em 3 tipos de acordo com a quantidade de termos, beleza? O mais simples, que é o que a gente já estudou, são os monômios. Eles recebem esse nome porque eles possuem apenas um termo, certo? Eles possuem apenas um termo. E são aqueles exemplos mais fáceis que a gente já viu. Por exemplo, 2x, ou 3xy, ou sei lá, 3t ao quadrado, certo? O mais importante é que ele vai ter sempre um termo. Você nunca vai ver uma soma dentro de um polinômio, tá bom? Esses são os mais simples. E aí a gente já viu, né, que eles são divididos em parte literal, que representa aí a maioria das vezes as letras, e o coeficiente, que sempre representa os números. E aí a gente viu também que quando não tem número é porque o coeficiente é 1, tá bom? Depois deles, a gente vai ter o que a gente chama de binômio. Como o próprio nome já sugere, esse termo bi dá a ideia de 2. Então, sempre, né, você vai ter aí 2 termos. E sempre você vai ter a soma de um termo com outro termo. Por exemplo, sei lá, x mais y. Observe que como eles não são semelhantes, eu não posso somar. Outro exemplo, x ao quadrado mais x. Não são semelhantes, eu não posso somar. 3tx mais 4ty, né? Outro binômio, né? Já que eu não posso somar eles dois, tá bom? Mas a presença de um binômio significa a presença de 2 termos, sempre representados por uma soma. Seguindo com isso, a gente vai ter um trinômio, que é quando você tem a presença de 3 termos. Sempre que você vê uma soma de 3 termos algébricos, você está falando aí de um trinômio. Por exemplo, A mais B mais C. Ou X mais Z mais, sei lá, A. Outro, X mais X ao quadrado mais X ao cubo. Observe que é tudo X, mas como estão elevados a potências diferentes, eu não posso somá-los. Tá bom? Mesmo assim se classifica como um trinômio. Então, recapitulando, o monômio possui apenas um termo, 2x, 3xy. O binômio vai possuir aí 2 termos, x mais alguma coisa, y mais alguma coisa. Sempre esse esqueleto, uma coisa mais outra coisa. E o trinômio, sempre essas duas somas, né? Essa soma de uma coisa e depois a soma de outra coisa. Um conceito bem importante também de nós termos aqui é o grau de um polinômio. Por exemplo, vamos lá pegar o polinômio, né? Quando eu falo polinômio, pode ser tanto um binômio, como um trinômio, como um quadrinômio. Tá bom? Então vamos pegar aqui um aqui, ó. 2x ao quadrado vezes x ao cubo mais 3y ao quadrado vezes t à quinta mais x vezes y. Qual seria o grau desse polinômio, né? Na verdade, isso aqui é um trinômio, certo? Aí tem uma coisa também, né? Sempre que ele tiver de 4 termos acima, a gente chama de polinômio, tá bom? Se tiver de 4 termos acima, a gente já chama de polinômio. Então, qual seria o grau desse polinômio? É bem simples. Olha só. Você observa que ele tem algumas parcelas, né? Você tem esse primeiro termo, você tem esse segundo termo e você tem esse terceiro termo. Como é que você faz para descobrir o grau desse polinômio? É simples. Você soma os expoentes das letras
e aquele termo que tiver o maior expoente, que a soma dos expoentes for a maior, vai ser o grau do polinômio. Por exemplo, aqui, ó, 2 mais 3, 5. 2 mais 5, 7. E aqui tem 1, e aqui tem 1. 1 mais 1, 2. Então, o maior termo não é esse? Então, 7 é o grau deste polinômio. Vamos aqui com esses exemplos aqui para ficar mais claros para vocês. Esse primeiro aqui, ó, 3x ao quadrado mais 5x ao cubo mais 8y. Primeira coisa, ele é o quê? É um binômio, um trinômio, um polinômio, um monômio. 1, 2, 3 termos. Então, ele é um trinômio. E qual é o grau dele? Olha, aqui tem 2, aqui tem 3 e aqui não tem nada, mas é porque tem 1. Então, o maior é 3. Então, ele é de terceiro grau. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, é um polinômio. Qual é o grau dele? Esse aqui é 5, esse aqui é 3, esse aqui é 4 e esse aqui é 5. A gente tem 2 com grau 5, então ele é de quinto grau. A mais B. Eu tenho uma soma que me dá um binômio. E qual é o grau? Olha, aqui não tem nada, então é 1. E aqui não tem nada, então aqui também é 1. Então é de primeiro grau. E esse? 1, 2, 3. 3 termos, é um trinômio. Todos têm grau 1. E esse? Esse aqui é fácil, né? Um monômio. Que possui grau 2. Aqui o 2 aqui. Agora vamos para esse aqui, mais complexo, ó. Tem quantos termos? 1, 2, 3 termos. 3 termos, o que torna ele um trinômio. Qual é o grau? Olha só, aqui eu tenho 3 mais 4, 7. Vamos anotar aqui embaixo, 7. Esse aqui, 4. Aí aqui tem 1, né? Faz 5. E esse aqui, como não tem nenhum expoente, é porque tem 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, o maior é 7. Ok? Então, só recapitulando, para você descobrir o grau de um monômio, é só você somar os expoentes dos termos e ver qual é que a soma deu o maior valor. Tá bom? Vamos aqui agora dar continuidade aqui, ó. Olha só, é um exemplo bem clássico de polinômios. Você tem uma fazenda, que nessa fazenda você cria apenas porcos e galinhas. Aí a questão que é o seguinte, qual é a quantidade de animais que tem lá na fazenda? É estranho, né? Porque a questão não lhe deu nenhum valor, nem nada. Exatamente, a questão ela não quer saber o valor, ela quer uma expressão que calcule para você o valor. Olha só, se eu digo que a quantidade de porcos é X, porque eu não sei, e a quantidade de galinhas é Y, porque eu também não sei, vocês concordam comigo que a quantidade de animais vai ser a quantidade de porcos, que eu representei pela letra X, mais a quantidade de galinhas, que eu representei pela letra Y. Bem simples, né? Um problema que parece ser tão difícil, mas na verdade é bem simples. Vamos aqui para o item B. Determine a quantidade de patas. Né? Determine a quantidade de patas. Esse daqui é uma questão bem lógica. Olha só. Um porco possui 4 patas. E uma galinha possui 2 pés ou 2 patas, como você queira chamar. Certo? Então, vocês concordam comigo que para mim descobrir a quantidade de patas que os porcos têm, é só eu multiplicar 4 vezes a quantidade de porcos. Se eu tiver um porco, se o x for 1, eu tenho 4 patas. Se o x for 2, se eu tiver 2 porcos, 4 vezes 2, 8. E assim sucessivamente. E é só eu somar isso a quantidade de patas das galinhas, que é só eu fazer 2 vezes a quantidade de galinhas. E aí eu chego na quantidade de patas. Observe que se eu tiver um animal de cada, eu tenho 6 patas. 4 vezes 1, 4, mais 2 vezes 1, 2, 4 mais 2, 6. Se eu tiver 2, aí já vai me dar 8, mais 4, 12. E assim vai sucessivamente. Tá bom? Vamos lá para esse nosso último exemplo aqui, ó. Eu tenho essa figura aí meio estranha, certo? Só ajeitar aqui a câmera.
Pronto, eu tenho essa figura aí meio estranha. Eu quero determinar o perímetro dela, certo? Vamos lembrar que o perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados. Então vamos lá somar esses lados, né? Eu vou somar esse lado, o lado 1, que é 2A, mais, vamos lá, somar daqui para cá, ó, mais y ao quadrado, mais, aí agora eu venho para esse que é x, mais esse aqui de baixo, a ao quadrado. Depois para esse lado aqui, quanto que vale esse lado? Olha, é o mesmo valor desse, então é x. Depois, para lá, a mais a. Depois descendo para cá, quanto que vale esse lado? Ah, é o mesmo valor desse, então é x. Depois, a ao quadrado. Depois para cá, que é quem? Quanto que vale esse lado? É o mesmo desse, que é o mesmo desse, que é o mesmo desse, que é x. E para encerrar, esse daqui, que é o mesmo valor desse. Ficou bem grande, né? Porém, a gente tem coisas aqui que podem ser somadas. Olha só, eu posso somar 2A com esse A sozinho, que vai me dar 3A, mais eu posso somar esse y ao quadrado com esse outro y ao quadrado aqui, que vai me dar y ao quadrado mais y ao quadrado, 2y ao quadrado. X eu posso somar esse x, mais esse x, mais esse x, mais aquele x. Então vamos contando aí, ó, é 1x mais 2x mais 3, 1x mais outro x, mais outro x, mais outro x, são 4x. E eu ainda posso somar esse a ao quadrado com esse a ao quadrado, que vai me dar mais 2a ao quadrado. Olha como a gente descobriu aí 2, 3, 4 termos. Então se trata de um polinômio que o grau dele é 2, né? O maior valor é 2, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Essa aula é sua aula inicial desse assunto. E continue aí atentos às explicações.